Graças, paz, igreja abençoada, tudo bem? Todo mundo na paz, amém? A igreja, nesses dias, nós temos caminhado com um propósito. E temos um tema, e ele já foi pregado em 2 domingos, né? E hoje não vai ser diferente, que seria o tema exemplar. E nesse tema exemplar, a gente vai falar sobre eficiência, né? Eficiência. Então, o que seria eficiência nesta questão? É quando se aplica algo, por exemplo, se move pessoas por um exemplo, ganha o coração de pessoas por um exemplo, salva vidas por um exemplo. Isso é eficiência. Se você recebe a palavra de Deus, se você se alimenta das coisas de Deus, e você quer saber se isso é eficiente, se isso se transforma em eficiência, isso tem que trazer para outras pessoas. Outras pessoas precisam receber esse movimento. Amém? Paulo, ele nos ensina, lá em 1 Timóteo 1,16. Amém, irmãos? Vamos dar uma procurada lá? 1 Timóteo. Amém? Lá Paulo fala assim: mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidência de Cristo Jesus, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele pela vida eterna. Amém? Paulo, ele está falando que pela vida dele, ele é exemplo para que outras pessoas possam viver aquilo que Cristo viveu. Então Paulo, ele se coloca nessa posição. Lá em João também, eu queria que você abrisse lá em João. Vamos dar uma folhada hoje nesses dois aí. Amém? João 4:39. Aqui João, ele já faz outro comentário. Ele fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude dos testemunhos da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Tudo quanto tem feito. Nós vimos que Jesus, ele tem levado pessoas, tem levantado gerações, para que elas possam ser exemplo, para que elas possam ser eficientes naquilo para que foi chamado. Aí agora eu já dou uma colocada aqui, porque se tivesse um tema, nós já temos um tema, eficiência, exemplar e eficiência. Mas se tivesse uma questão de ser exemplo dentro de algo, eu colocaria outro tema. Acrescentaria, na verdade, outro tema. Sendo exemplo no meio do conflito. Porque às vezes, irmão, você vem para o culto de domingo, ou você vem para o culto de quarta-feira, e às vezes você olha para alguém e você vê Jesus como Filho de Deus, como aquele que não teve pecado, aquele que não teve, falha nenhuma. E às vezes você fala assim: Jesus é o meu exemplo. Amém. Ele sempre será o nosso exemplo. Mas quando ele coloca Paulo aqui para se colocar como exemplo, e ele põe João para falar de um exemplo de uma mulher que foi curada e outras pessoas viram e se motivaram com isso, Jesus também coloca alguém aqui que às vezes foi motivado no meio de um conflito. No meio de um conflito. Amém. Olha, veio um anjo aqui e abriu para mim. Glória a Deus. Amém. Veio alguém no meio de um conflito. Porque às vezes, irmão, eu confesso, eu já vi pessoas serem abençoadas, pessoas terem coisas que às vezes eu desejava ter, não só financeiramente, mas em questão de paz. E às vezes você falava assim: essa pessoa é fácil. Ela tem um bom emprego, ela tem bons filhos, ela tem, bons relacionamentos, bons amigos. Isso daí é fácil. Então, para ela, ter Jesus como exemplo,
e ela conseguir colocar isso para alguém, isso é fácil. Eu quero ver ela ter sucesso no meio do conflito. Eu quero ver ela ter sucesso no meio que tem algum filho doente. Às vezes quando você é mandado embora de um emprego, quando você não tem sucesso em um negócio que você faz, é aí que Jesus ele fala que nós podemos ser exemplos. Podemos ter eficiência naquilo que fomos chamados a fazer. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 8:40. Eu vou falar da história de um rapaz aqui, de um rapaz não, né? De um homem, de um mestre. Amém? No 41 fala assim, ó. Eis que veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. E, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, provavelmente de uns 12 anos, que estava à morte. Agora vamos pular lá para o finalzinho, lá no 54, fala assim, ó. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Olha que lindo, irmão. Olha que maravilhoso. No começo ele vem, ele se prostra diante de Jesus, ele suplica, ele é um mestre, alguém estudado, alguém entendido, alguém de boa posição, mas que sabia quem era Jesus. Ele se coloca diante de Jesus, ele fala que tem uma filha que está à beira da morte, e aqui no 54, olha que maravilha. Jesus vai lá e pega a menina pela mão. Amém? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Quem aqui não queria que fosse assim, né? Tem uma dificuldade lá, tem uma luta, me coloco diante de Jesus, falo, Deus, tenho algo para acertar na terça-feira. O que eu vou fazer? Aí na terça-feira está tudo acertado. Amém. Só que até terça-feira, irmão, pode existir o quê? Um processo. E no meio desse processo, pode haver conflito. E no meio desse conflito, eu preciso estar de pé. Porque aí Jesus vai falar comigo. Amém? Agora vamos ler na íntegra isso daqui. Amém? No 40 diz assim. Ao regressar Jesus e a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Amém? Irmão, pensa na tribulação começando. Pensa naquele emprego que você vai buscar naquele dia, e na hora que você chega para ligar seu carro, já não dá certo. Você corre para pegar o ônibus, já foi. O seu aplicativo não está funcionando. Que agora tem aplicativo também, né? Então, o aplicativo não está, olha o marketing aí. O aplicativo não está funcionando. Você já entrou em desespero. Você está vivendo um conflito, irmão. Agora imagina que ele chamou para que Jesus fosse à casa dele. Até aí, beleza. No 43, irmão, automaticamente era para ter continuado a história dele. Não era? Mas vamos ver o que acontece aqui, ó. No 43. Certa mulher que havia 12 anos, vindo sofrendo de uma hemorragia, a quem até ninguém tinha ainda curado, e que gastava com os médicos todas as suas economias. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Todos Irmãos, vamos voltar no Jairo lá. Irmão, a filha dele está morrendo. Ele não tinha 12 filhas, ele não tinha 8 filhas. Ele tinha uma filha única.
Imagina você que tem um filho único, ou você tem 2 filhos, 3 filhos. Irmão, um faz fotos, pode ter 10. Ele só tinha uma. Imagina o desespero desse homem quando essa mulher entra na história dele. Quando essa mulher começa a gerar um conflito para ele. E aqui continua. Mas Jesus, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e diz quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Espera aí, irmão, onde Jairo estava? Eu não quero dar ênfase para essa mulher. Eu quero dar ênfase para o conflito que Jairo estava passando. Eu quero colocar para que você entenda, quando você vai entrar num lugar e tem uma disputa, onde você e mais 3, e as outras 2 pessoas, só de você olhar, você fala, meu Deus, eles são mais capacitados do que eu. Essa mulher só tocou em Jesus, já saiu o poder. Jairo falou, estou na roça. Ela só tocou e saiu o poder dele. E minha filha está morrendo. Irmão, esse conflito, ele vem no meio da nossa caminhada. Nós somos confrontados dia a dia. Aí às vezes você fala, não, Fabiano, mas eu estou às vezes sozinho, só me cerco de pessoas boas, eu não tenho conflito. Irmão, o conflito às vezes ele está dentro de você. A maioria das vezes ele está dentro de você. Ele pode ser gerado fora, mas quando ele age e destrói, ele está dentro de você. Cabe você a dominar o conflito. Cabe você a ter foco naquilo que foi fazer. Amém? No 37, ó. Vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fosse curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Vá em paz. Irmão, na vida de Jairo, isso aqui poderia desanimar ele. Eu conheço muitas pessoas que às vezes vão tirar carta de habilitação. E aí, na hora da baliza, você faz a baliza, o cara fala assim, certinho, pode sair. Você fala, glória a Deus, você abre a porta e sai. Perdeu. Era para ter saído com o carro. Eu estou falando isso porque já aconteceu com alguém que eu conheço. E é comigo mesmo. Eu fiz isso, pastor. Eu abri a porta e saí do carro. Eu fui reprovado. Eu estava em conflito interno, irmão. E naquela época você podia fazer uma aula só, né? Se fosse hoje, misericórdia. O conflito ele vai vir. Mas eu preciso ter controle sobre ele. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Com quem eu estou lidando. Aí você fala, mas por que Jesus fez isso? Era tão fácil dali. Ele não fez com a filha lá do centurião lá? Do comandante lá? Não foi isso? Não, o senhor não é digno de entrar na minha casa. Automaticamente a menina foi curada lá. Simples assim. Mas às vezes Jesus permita que a gente passe por um processo. E esse processo vai fazer com que a gente vença o nosso conflito. Porque, irmão, como ser um exemplo de algo, se quando você passa por ele, você não tem sucesso? O tema é exemplar, eficiência. Eficiência no quê? No conflito que eu tenho. Eficiência no conflito que é me dado dia a dia. Às vezes você está aqui agora, mas você já está com a cabeça, porque amanhã vai ter algum problema para você resolver. Amanhã vai ter algum conflito que vai bater a sua porta. Irmão, Deus ele nos coloca no processo para que a gente amadureça. Para que a gente amadureça. Amém? Aqui vamos lá para o 49. A mulher já foi curada. Jesus já pegou aí, já se fosse
Se ele já tivesse um problema de coração, Jairo, ele já tinha morrido. Já tinha dado um infarto no homem. E aí no 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Irmão, isso aqui é o verdadeiro mata a fé, mata a esperança. Isso daqui talvez a gente já deveria ter ali mesmo, já caído no chão e entrado em plantos. Mas nesse processo de Jairo ter saído dali, de Jesus ir caminhando até a casa dele, dele ver tudo aquilo que Jesus tinha feito com a mulher, através da fé dele, Jairo se posicionou. Ele se posicionou porque ele sabia com quem que ele estava. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Ô irmão, você está aqui, você fala: glória a Deus, né? Pelo menos agora ela foi para o céu. Agora minha filha está descansando. Mas não era essa salvação que Jesus estava falando. Jesus estava falando que os sonhos dele como pai, que os sonhos dela como filha de 12 anos, estavam salvos. Era só acreditar nele. Era só acreditar nele. Nós precisamos colocar a nossa fé dessa maneira. Eu queria falar 3 pontos. Primeiro ponto, devemos nos colocar diante de Cristo. As duas histórias, irmão, os 2 personagens se colocaram diante de Cristo. Tanto Jairo, quando chegou, ele se colocou diante de Cristo. A mulher com fluxo de sangue, ela se colocou diante de Cristo. Muitas vezes nós nos colocamos diante do nosso conflito. Conflito, ele tem um propósito: fazer com que a gente cresça. Só isso. Ah, mas ele me derrubou. Não, irmão. Dá uma limpadinha no seu joelho aí, levanta e continua andando. Você só parou para beber água. Você só parou para beber água. E nessa parada, Deus ele vai fazer algo. No 51 diz assim: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Irmão, você entende que quando estava a multidão andando ali, e Jesus não tinha nem acabado ainda de fazer o que ele estava fazendo. Alguém chegou nele e falou assim: meu, não incomoda não. Sua filha morreu. Às vezes alguém chega e você fala: não liga não, você não tem capacidade. Não esquenta a cabeça não, aquele lá é melhor que você. Quantos não fazem isso? Quantos já não ouviram isso? Aí quando Jesus entra a casa, para encontrar um milagre, para encontrar aquilo que Jairo tinha como pedra preciosa, Jesus ele fala: peraí, vem só você, o pai e a mãe, vem para cá. Irmão, às vezes não é todo mundo que vai estar perto de você na hora da sua vitória. Não é todo mundo que vai motivar a sua fé a crescer. Talvez Deus não vai fazer ali, porque o outro não vai acreditar que foi ele que fez. Às vezes ele nos separa para o nosso crescimento. Ele nos separa para o nosso crescimento. Eu tenho acompanhado muitos jovens e às vezes os meninos falam assim: mas meu, tinha um amigo e cara, ele começou a estudar, ele começou, sabe? E naquela época a gente viu que ele ficou meio diferente. E aí, sabe, arrumou uma namorada e fez faculdade, o cara ficou bem e tal, abandonou a gente. Ah, e o outro também. O outro começou a jogar bola, achou que era o bonzão. E hoje o cara nem vem aqui.
Eu falei, e você, o que você fez? Ah, eu curti minha vida, né? Droga, balada. E hoje eu estou aqui, internado nessa clínica. Às vezes Deus separa, para que Ele possa dar aquilo que cada um tem, que cada um busca. Às vezes você precisa se largar um pouquinho, para que Deus possa te chamar de canto e falar, ó filho, é isso aqui que eu tenho para você. O seu conflito, você vai vencer. Mas é assim, ó, desse jeito, vem cá. Talvez o conflito do outro não é agora que ele vai vencer. Por quê? Porque ele não fez o que esses dois personagens fizeram. Eles não se prostraram diante de Cristo. E quando você não se prostra diante de Cristo, você não entende que Ele que vai te guiar, que Ele é o seu exemplar, que Ele vai gerar eficiência naquilo que você deseja, você não vai ser eficiente. Jesus usou essa situação para que pudesse falar para Jairo, eu tenho algo contigo. Eu tenho algo com a sua família. Você é precioso para mim. Vocês são preciosos para mim. Mas esse conflito, essa caminhada de conflito, irmão, isso daí, você pode falar, meu Deus, isso daí acaba café de qualquer um. Não, irmão, isso fortalece a sua, fortalece a minha. Sabe por quê? Porque nós temos algo que nesse momento Jairo começou a entender. Eu compreendo que Jairo, ele entendeu quem era Jesus. Ele sabia com quem que ele estava lidando. Ele sabia que quando Jesus falou que ia para a casa dele, algo ia acontecer. Ele sabia se uma mulher encostou em Cristo só pela fé. Jesus falou que ela conseguiu. Isso daí fez com que Jairo fortalecesse a dele. Às vezes, irmão, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, eles só precisam refletir, que seja refletido em você a fé que ele não tem. Às vezes quando seu vizinho encosta em você, ou algum parente encosta em você, e às vezes você fala algo, que você magoa ele, e às vezes ele vira para você e ele fala alguma coisa de baixo escalão, ele não está falando aquilo. Você fala, como não? Eu ouvi, ele falou em português ainda. Falou pausadamente. Não, irmão. Ele está falando assim, pelo amor de Deus, cara, você é o único exemplo para mim. Não faça isso, cara. Você tem Jesus, eu preciso dele. Em Romanos 8,19 diz assim, a humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. O povo clama, irmão. A eficiência nas coisas de Cristo, elas têm que ser na nossa vida dia a dia. Aí você fala, mas como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir se eu estou em conflito? Você vai conseguir, porque Cristo não está bravo com você, né? O povo tem uma mania de falar assim, Deus está bravo comigo. Acontece alguma coisa, bate o carro, rouba alguma coisa, e isso daí é castigo de Deus. Irmão, para. Deus não está bravo, não. Isso não é castigo, não. Se fosse castigo, ele já tinha te tirado daqui, já. Você já tinha sido eliminado. Você estaria lá na mão de Elias, lá quando ele mandava descer fogo. O fogo ia cair logo no você. Aqui lá sim Deus estava bravo. Aqui não, Deus não está bravo não, irmão. Deus, ele nos ama. Mas ele deseja isso aqui, ó. Que eu viva a eficiência de ser exemplo para alguém. Mas isso não é fácil. Não é, irmão. Não é. Mas você foi capacitado para isso. Você foi capacitado para isso. Quando o sangue do Cordeiro caiu na terra, ali você estava sendo comprado. E a terra estava sendo curada. E quando você aceitou Jesus, ele entendeu que você respeitou esse momento. E a partir dali, ele começou a te amar
Ele te deu um nome, ele te deu uma identidade. Ele te deu uma identidade. Os meninos saem de sexta-feira para levar alimento para os moradores de rua. E eu já tive o prazer de acompanhar eles. Irmãos, tem pessoas que perderam totalmente a identidade. Eu acompanhei eles, nós fomos na frente do cemitério, tinha 4 pessoas lá, 2 casais. O cara começou a cantar um louvor lá, depois ele começou a citar versículos da Bíblia. Eu fiquei com vergonha, irmão. Ah, mas ficou com vergonha por quê? Porque o cara estava falando, você não sabia? Não, não. Eu fiquei com vergonha porque o diabo estava fazendo aquilo com ele. E aí eu pude abraçar ele e falar, irmão, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Nós precisamos entender qual a nossa identidade. Jairo, ele entendeu qual era a identidade de Cristo. E aí ele começou a ver que ele queria ser daquele mesmo jeito. Mas ele não tinha fé. Aí ele começou a ver a fé daquela mulher. E aí ele começou a querer ter fé igual ela. Porque ela só de tocar, ela foi curada. Aí ele pensou, então eu só de acreditar, também você. Irmão, o conflito era muito grande. Agora, quando Jesus chega lá, e ele separa, ele faz essa separação, no 52 fala assim, e todos choravam, e a planteavam, mas ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. No 53, e riam dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse, em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que dessem de comer para ela. Que alimentasse ela. Que dessem de comer para ela. Que alimentassem ela. Por quê, irmão? Porque ela estava morta. Ah, mas onde que entra isso daí? Eu preciso me alimentar. O que eu ando comendo? Se eu comer coisas negativas, eu vou gerar coisas negativas. Se eu comer incredulidade, eu vou gerar incredulidade. Se eu comer mau humor, eu vou gerar mau humor. Nós devemos gerar, irmão, aquilo que nós comemos. E nós geramos aquilo que nós comemos. Não se gera nada que não se come. Não se gera. Você pode até querer imitar, mas gerar não gera. Gerar não gera. Para se gerar algo, você tem que comer algo. Nós precisamos comer. Precisamos comer da palavra. Precisamos comer de atos. Atos, irmão, eu preciso abraçar alguém. Esse pessoal está falando que é o mês, né? O mês amarelo, né? Um mês que o pessoal tira para trabalhar em cima do suicídio. Então o que se gera é assim, fale que você ame alguém. Abrace alguém. Fale que alguém é importante para você. Eu, quando era novo convertido, eu me converti com 21 anos. Faz pouco tempo. Eu já fiz 28, pastor? Já fiz, faz tempo. Faz tempo, mas já fiz. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos. Eu chegava na igreja, eu tinha vergonha, eu sentava lá no fundo, eu só tinha um macacão. Aqueles macacãozão jeans, sabe? Aí eu achava que eu ia diferente, porque eu colocava uma camisa preta uma vez, uma outra vez um azul. Mas eu estava toda vez igual, porque era o mesmo macacão. E eu sentava lá no fundo, só que na hora que eu entrava, tinha um rapaz lá atrás, um japonês. E toda vez que eu entrava, eu abraçava ele. Eu falava assim,
Jesus te ama e eu também. Eu não sabia nada, mano. Tinha acabado de me converter. Era novo convertido. O Pedrinho está ali, ó, né, meu amigo de mocidade. Eu entrava, eu vou falar, o Pedrinho vai lembrar de quem que é. É o Domas. Olha, eu falei, ninguém aqui conhece. Né? E aí, não pode citar o nome das pessoas, né? Mas eu citei, agora já. Glória a Deus. E aí, quando eu entrei, eu abracei esse jovem, eu falei, Jesus te ama e eu também. E toda segunda-feira tinha uma reunião de oração da mocidade. E eu ia nessa reunião. Sabe por que eu ia, irmão? Porque toda segunda-feira eu tinha vontade de usar droga. Eu estava abandonando as drogas, tentando ter uma vida diferente, tentando entender o que Cristo queria comigo. E aí na segunda-feira eu ia lá. Toda segunda-feira eu estava nessa reunião de oração. Os caras oravam em línguas, eu ficava assustado, mas eu estava lá. Aí umas irmãzinhas caíam, eu achava que era demônio, não era unção. Eu falava, ia lá. E esse rapaz toda vez. Um dia ele falou, eu quero dar um testemunho. Ele falou, por 2 vezes seguidas, eu vim aqui com uma faca e eu queria me matar quando acabasse o culto. E na hora que eu vim, eu falava assim para Deus, se ninguém falar que eu sou importante, na hora que eu sair daqui eu me mato. E ele virou para mim, ele falou assim, o Fabiano me abraçou 2 vezes. Jesus, ele me ama. E eu não quero mais me suicidar. Irmãos, novo convertido, não sabia de nada. Mas o pouco que a gente sabe, a gente pode mudar a vida de alguém. Jairo não sabia nada. Ele não sabia nem como aumentar a fé dele. Mas Jesus falou, você não vai ficar na mão não. Porque para sua filha ser curada, você precisa de um exemplo. Para sua filha ser curada, você precisa ver a fé de alguém ser gerada. Para sua filha ser curada, alguém tem que fazer algo para que os seus olhos abram. E essa mulher de fluxo de sangue foi um exemplo para Jairo. E foi no meio de um conflito, irmão. Não foi no meio de uma senha. Não teve uma senha aqui, né? Falou, ó, Jairo, pega a senha 2, que aqui a tantos metros, aqui a 26 passos do meu chinelo aqui, vai ter uma mulher lá na frente. Não, Jesus não falou nada disso não. Jesus falou, vamos lá, Jairo, eu vou na sua casa. No meio daquilo, irmão, o conflito estava feito. No meio da bênção que você esperava, estava feito o conflito. E aí Deus ele fala para você, olhe para alguém, para que a sua fé aumente. Irmão, se muitas vezes você não tem para que olhar, olhe para Cristo. Leia a Bíblia. Deus ele vai falar no seu coração. Às vezes ele vai colocar alguém para te abraçar. Não acha que foi por acaso. Não acha que é interesse. Me abraçou por interesse, não, irmão. Não é por interesse da pessoa, mas é o interesse de Cristo. Porque Ele te ama. E nessa noite, Ele quer nos abraçar. Para que nós possamos entender que a minha vida e a sua, ela pode ser exemplo para alguém. Como a vida dessa mulher foi exemplo para Jairo. No meio de um conflito, ele entendeu. Porque precisou gerar entendimento. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu que quando Jesus falou que ia para a casa dele, algo ia acontecer. Jesus não vai deixar você ir embora sozinho nessa noite. Jesus ele vai contigo. Jesus ele está indo agora, lá na sua casa. Ele está indo agora, lá na casa daquela pessoa que você está pensando. Sabe por quê, irmão? Porque aquela pessoa precisa de um exemplo para que a fé dela seja aumentada. E se você não tem fé suficiente para isso, nessa noite, Deus ele vai derramar sobre a sua vida uma unção, onde você vai receber da parte de Deus a fé necessária para que você possa ser um exemplar nas mãos do Senhor. Irmão, chega de andar para trás. Chega de ser pessoas que veem pessoas sendo abençoadas. Quando eu leio essa passagem aqui e eu foco mais na parte da mulher, eu fico de boca aberta. Porque eu não consigo entender que no meio de uma multidão, Jesus curou uma pessoa só. Tinha um monte de gente. Sabe que não tinha gente com problema, não, irmão? E para essa mulher chegar lá, deve ter apanhado, porque ela com fluxo de sangue, ela era nojenta, não podia nem encostar.
Ela não podia nem estar ali. Tinha gente, eu acho que gritava, chutava, ela, sai daqui, sua imunda. E mesmo assim ela foi lá. Você acha que Jairo não viu tudo isso? Jairo falou, peraí, eu sou mestre, cara. Olha como que eu estou trajado. Olha como que eu estou vestido. Eu tenho pessoas que estão para me servir. E essa mulher está imunda, está debilitada, porque está debilitada. As mulheres que estão aqui sabem como que é naqueles dias. Imagina você viver 12 anos desse jeito. Imagina o humor dela. É que a Bíblia não conta, mas ela deve ter dado umas voadoras altas lá, para chegar em Cristo. Agora, irmão, Jairo vendo tudo isso, a fé dele começou a gerar. Isso aqui, irmão, é eficiência na fé que Deus tem na sua vida. É eficiência, irmão. O seu vizinho, ele precisa ser abençoado. A sua mãe precisa se converter. E é se converter de verdade, irmão. Ela precisa largar o cigarro, ela precisa largar o palavrão, ela precisa largar o João, ela precisa largar a Maria, ela precisa largar todo mundo. Ela precisa se agarrar a Cristo. E nós podemos ser exemplares nisso. Jesus nos ensina. Ele nos ensina com pessoas que foram abençoadas em momentos de clamor, como o pastor citou, a mãe de Samuel. Foi um clamor. Deus alcançou o coração dela, sentiu as dores dela e fez segundo o coração dela. E ela foi lá e entregou o seu filho a Deus. Para ser um homem de Deus, para servir ao próprio Deus. Mas outras pessoas são geração de conflito. E a mulher que Jesus fala não? Ela fala, não, até as migalhinhas que caem do chão, os cachorros comem, deixa que eu como também. Conflito, irmão. E nessa noite, fique sabendo que o conflito, ele gera amadurecimento. Segundo passo, o processo nos amadurece, pois gera dependência. O processo nos amadurece. Aí você fala, meu Deus, eu precisei passar tudo aquilo para amadurecer. Precisou, varão. E talvez você não está tão maduro ainda como você acha. Talvez vai ter outra etapa de conflito. Só que você já está ficando bom na área de conflito. E Deus vai te usar de novo. Terceiro ponto que eu vejo aqui. Quando dependemos de Cristo, conquistamos o impossível. Quando alguém chega, irmão, e fala assim, não precisa ir mais não. A sua filha já morreu. Ali seria um ponto final. Jesus taca logo uma vírgula ali e fala, não. Ela só está dormindo, deixa ela lá quietinha. Às vezes isso nos desmotiva. Às vezes pessoas nos desmotivam. E Jesus, ele faz assim, ele tira você e põe para outro lugar. Ele te coloca em secreto. Ele te coloca num canto. Tem um cantinho da sua casa. Em casa tem um lugar legal que eu gosto de orar lá. Meus meninos não gostam de ir lá. É o banheiro. Eu gosto do banheiro. Eu entro naquele banheiro e eu choro. E não é, eu tenho um quê com o banheiro, porque lá no desafio era a mesma coisa. Lá, pastor, eu queria orar, falar com Deus e ir no banheiro. Os caras falam, rapaz, esse cara não está muito bom do estômago, não. E eu estava orando. Às vezes, Deus ele vai te colocar em secreto. Para quê? Porque eu preciso passar por um processo de amadurecimento. Jairo foi um exemplo de confiar em Cristo no meio de um grande conflito, no meio de uma grande luta. Jairo foi um exemplo. Mas agora, você também pode ser um exemplo. Nós podemos ser um exemplo disso. Ou eu preciso olhar alguém que seja exemplo. Porque Jairo ele não tinha a fé necessária, talvez,
para que a filha dele fosse curada, para que a filha dele gerasse vida, porque o que Cristo fez foi gerar vida. A Bíblia fala que o Espírito voltou para ela. E às vezes você está aí pensando que você tem algo que não tem mais solução, que já morreu. Aí Jesus ele fala para você assim, isso vai voltar a ter vida. Isso vai voltar a funcionar. Porque o nosso lugar é com Cristo. O nosso lugar é ser exemplo. É ser referência de algo que é bom. Que é bom. Existem muitas pessoas que elas pregam com palavras lindas. Elas pregam com um vocabulário muito lindo. Existem pessoas que pregam de boca fechada. Não abrem a boca para pregar. Porque só de você ver o que essas pessoas fazem, a gente já identifica Deus na vida delas. Às vezes, quando eu abracei aquele jovem na igreja, eu não sabia falar um versículo para ele. Eu não sabia falar nada da Bíblia que poderia trazer para ele uma reflexão. Se eu soubesse, talvez, o problema que ele tinha, pastor, talvez eu procuraria o meu líder de mocidade. Talvez eu procuraria alguma irmã lá da intercessão para orar e expulsar o demônio dele. Deus queria que eu fosse ali simplesmente e falasse o quanto ele é importante para Cristo. E para mim. E para mim. E às vezes você, nessa noite, alguém já falou para você que você é importante. Fique sabendo que Deus usa pessoas para se manifestar. E sinta-se abraçado por Cristo na hora que alguém te abrace dentro da igreja. Na hora que alguém te abrace, que você está precisando. Porque nós precisamos ter contato com Cristo. E o contato que nós temos com Cristo é quando nós colocamos isso para fora. Quando eu abraço alguém e eu sei que aquela pessoa precisa de um abraço, irmão, eu estou fazendo o papel de Cristo ali. Para mim isso é uma honra. Para nós isso tem que ser uma honra. E nessa noite você não pode ir embora sem saber que você tem esse poder sobre a sua vida. Que você tem essa colocação de Deus sobre a sua vida. Você é alguém para fazer a diferença. Ah, mas eu não posso. Como não pode, irmão? Tenta pegar lá no Facebook, lá, no WhatsApp. Manda um bom dia legal para alguém. Entra no grupinho lá que você está. Manda um bom dia, manda uma palavra de ânimo. Hoje é fácil. Mas às vezes quando está do lado, a gente às vezes não fala nada. E aí a gente pode falar dessa maneira. Pode falar dessa maneira. Deus ele tem colocado pessoas como essa mulher de fluxo de sangue para gerar esperança, para gerar força na fé. E nessa noite, Deus ele vai colocar na sua vida, Ele está colocando nas suas mãos a responsabilidade de ser abraçado por Ele e poder abraçar alguém. Nós não podemos estar fora disso. Nós não podemos admitir não fazer a diferença onde nós estamos. Irmão, imagine se nós estivermos aqui vamos supor aí, eu sou muito ruim de conta, assim, vamos supor que nós temos aqui em 200 pessoas. Irmão, se você abraçar uma, nós abraçamos mais 200. Se dessas 200, já pensou se tiver um que estava pensando em suicídio, ele não se matar por causa do seu abraço?
Às vezes não é nem suicídio só, irmão. Às vezes o suicídio ele não é só quando a pessoa se mata. Sai para a rua, os meninos que vão para a rua estão aí. Ó. Tem pessoas que estão na rua, o cara abandonou família, abandonou criança, abandonou esposa, mãe, abandonou todo mundo. Ele morreu para o sonho que Deus tinha na vida dele. E ele se colocou como morto. E às vezes um abraço, uma palavra, isso daí vai trazendo fé. O pastor sempre conta de um rapaz que estava aqui, que o pessoal pegou ele aí na frente, ajudou ele, o Augusto, né? O pessoal chamava ele de Gustão. Ele foi para o desafio jovem. O pessoal da igreja nem sabia que ele estava lá. Um dia a Ruth foi lá e viu ele lá. Falou, o Gustão está aí? Ele ficou 3 meses no desafio, irmão. 3 meses ele ficou lá com a gente. E nós trabalhando com ele, orando com ele, trabalhando no caráter dele. E Deus trabalhando na vida dele. A família dele começou a ir lá. Começou a visitar ele depois do 2º mês que ele estava lá. Só que no 3º mês, ele teve uma crise. E aí levamos ele para o hospital de Nova Odessa. Na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, a filha dele me ligou e falou, Fabiano, meu pai acabou de falecer. Nós fomos lá no velório, fui no velório. Chegou lá a filha dele e a ex-esposa dele me abraçou e falou assim, obrigado. Porque ele falou que antes dele morrer, ele conseguiu se reconciliar com Cristo. E ele não é o único, irmão. Aí fora existe um monte. E tem um monte no semáforo. Às vezes eu não vou abrir o vidro para dar R$1. Mas eu posso simplesmente falar assim, você sabe que aí não é o seu lugar, né? Jesus, ele continua te amando. Talvez você vai falar isso para um presbítero. Talvez você vai falar isso para um pastor. O pessoal me ligou uma vez aí, tinha um pastor, que era de uma igreja aqui de Americana. Ele estava lá no Parque Gramado, morando num banheiro. Ele e uma mulher lá, que eles estavam usando crack. Ele abandonou a pastora com uma igreja com 200 membros. E caiu para a rua. E hoje ele está preso. Estava fazendo pequenos furtos, foi preso. E eu vi ele na rua pedindo dinheiro. Agora, essa responsabilidade de quem quer, irmão? Essa responsabilidade é nossa. É nossa. Ah, mas se ele morrer, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Mas você pode falar de Jesus para alguém. Você pode gerar esperança em alguém. Você pode mudar a história de alguém. Paulo não valia nada. Paulo era um bandido. Era um matador de cristão. Mas graças a Deus, existia um Barnabé. Se colocou nessa brecha. E Barnabé discipulou Paulo. E quem foi Paulo? E quem foi Paulo? Talvez nós podemos, com um abraço, levantar o Paulo que está dentro de alguém. Levantar o Pedro, levantar Tiago, ou levantar a própria pessoa, para que ela seja aquilo que Deus tem na vida dela. Mas isso a gente vai fazer no meio de conflito. E nessa noite, irmão, fique em paz, porque o seu conflito vai fazer com que você cresça. Amém? O seu conflito vai fazer com que você amadureça. O seu conflito vai fazer com que você tenha sucesso nas coisas de Deus. Não é fácil? Não é. Mas com Cristo é certeza que vai dar certo. Com Cristo é a certeza que aquilo que você não podia fazer, agora você vai fazer. E Deus, ele vai ser louvado, ele vai ser adorado por você. Se ele teve misericórdia de nós e cuidou tão bondosamente, outros entenderão ser possível se achegar a Deus. Se ele teve misericórdia de nós, se ele teve misericórdia da minha vida, se ele teve misericórdia da sua,
Se Ele teve misericórdia da vida de pessoas que você conhece e falava que isso daí não vai dar certo, imagine da vida daqueles que não acreditam. Eles precisam de fé. A maioria das vezes que Jesus curou alguém, Ele falou: a sua fé te salvou. Você é um portador de esperança, irmão. Você pode aumentar a fé de alguém. E nessa noite, Deus Ele vai fazer isso na sua vida. Nós vamos nos colocar de pé, amém? Se o pessoal do louvor quiser. Vem, pastor. Nessa noite, irmão, o mesmo Jesus que pegou na mão da filha de Jairo, que falou para ela: menina, levanta, é o mesmo Jesus que está aqui. E Ele está pegando na sua mão. Ele está falando para você: levanta. Levanta a sua autoestima. Levanta a sua fé. Levanta o seu amor próprio. Levanta a vontade de vencer. Levanta a vontade de fazer o bem para alguém. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem nada? Você fala: meu, desse daí não vai sair nada. Comece a olhar agora e fala: desse aí, Deus vai fazer gerar água viva. Nós só damos aquilo que temos, irmão. Então não é possível você estar no semáforo e alguém fechar você e você xingar a pessoa. Você não pode fazer isso. Porque você tem que dar aquilo que você tem. E você tem a verdade, você tem a porta de esperança. Você tem a porta de esperança. Nessa noite a gente vai orar. Eu não vou pedir para que você venha na frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque toda vez que Jesus ele fez algo para alguma pessoa, Ele fez segundo o coração daquela pessoa. O paralítico, ele queria andar, mas ele não falou que ele queria andar. O cara na porta do tabernáculo, ele também não queria. Talvez ele queria mais uma moeda, mas o coração dele clamava. E nessa noite, Jesus ele está olhando para o seu coração. Amém? Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Nós nos colocamos diante de ti hoje, ó Deus, nessa noite, para que o Senhor venha aos nossos corações, venha colocar para fora, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito. O Senhor sabe que nós ansiamos, ó Deus, em ser exemplo daquilo que o Senhor tem. Ensina-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé. Deus, fortalece a fé de cada um nessa noite. Ó Papai querido, busca o íntimo, Senhor. Restaura e arranca as palavras negativas. Arranca as maldições, ó Deus, que foram lançadas. Arranca, Senhor, a baixa autoestima. Arranca, Senhor, o desespero pelo conflito. Porque nessa noite entendemos, ó Deus, que no meio dos conflitos, o Senhor faz vitória em nós. Nessa noite, Senhor, o Senhor faz em nossas vidas refrigério para outras vidas. Ó Senhor, quando abraçarmos alguém, nós possamos ser diferença na vida daquela pessoa. Ministra, Senhor, em nossos corações. Nós te pedimos, ó Senhor, como aquela mãe, ela pediu pela vida do filho, como também Jairo pediu pela vida da filha, como a mulher pediu pela sua própria vida. E o Senhor atendeu, porque o Senhor estava focado no coração. E sabemos que nessa noite não é diferente. Nessa noite esse mesmo Cristo está aqui. E nós te louvamos e te glorificamos. Venha, Espírito Santo. Venha, Senhor. Venha nos corações, para que a cura seja completa, para que o fortalecimento seja real, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém.